Pronto, pronto, pronto. Agora é óbvio que eu vou contar o que aconteceu, porque quem não está assistindo agora tem que saber dos babados, né, gente? Shalom, a gente tinha começado a aula e o link caiu, gente. O link caiu com 2 minutos de aula. E agora a gente vai recomeçar para ficar um vídeo só para você que vai assistir depois. Hoje o assunto é. Deixa eu fechar os microfones aqui só um pouquinho. Opa! O assunto é a iniquidade no DNA. Eu estava falando sobre a questão de que toda a terra foi alterada, né, por causa do pecado. Deus, Adão, quando estava no Éden, antes da queda, ele tinha comunhão tanto com o Senhor, como ele tinha comunhão com os animais. Depois da queda, houve uma ruptura, houve uma alteração na terra, né, e Adão perdeu todo tipo de comunicação que ele tinha ali. Então, ele perdeu a comunicação que ele tinha com o Senhor, assim como ele perdeu a comunicação que ele tinha com os animais. Eu não estou falando de comunicação verbal, tá, queridos? Eu estou falando de que a terra, toda a terra, como dizem Romanos, foi alterada, né? E hoje a terra geme, aguardando que a gente venha se manifestar. E eu não tinha falado isso no outro comecinho, eu vou falar agora. Por que a terra geme, queridos, aguardando que nós venhamos nos manifestar? Porque somente através da manifestação dos filhos é que o reino de Deus pode ser estabelecido. Como herdeiros do rei, nós podemos estabelecer o reino do rei. E daí a gente às vezes fica na igreja com vários tipos de mentalidade, mas não com a mentalidade de herdeiro, de filho, né? E daí a gente não consegue estabelecer o reino de Deus nessa terra. Vamos lá, Filipenses 1:20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, em tudo, em toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Então, o nosso corpo, ele precisa estar disponível, estar alinhado, para que ele engrandeça o Senhor. Nós falamos na aula passada, né, que o nosso corpo não é apenas a casa da alma. O nosso corpo é extremamente necessário e fundamental para que o nosso ministério seja exercido aqui. Deus, ele vai usar as minhas mãos, Deus vai usar minha boca, a minha voz, os meus olhos. Deus vai usar o meu corpo para que ele se manifeste aqui na terra, né? E o corpo é tão importante, queridos, porque olha só, o nosso corpo é o ponto de contato com aquilo que é externo, com aquilo que é matéria, com aquilo que é natural. Então, Deus, ele é espírito. Deus pode todas as coisas, ele pode todas as coisas. Mas o nosso Deus, ele não quebra os princípios que ele estabeleceu. E quem estabeleceu o princípio de que o natural, o palpável, toca no palpável, foi ele. Então, nem ele quebra princípio. Tanto ele não quebra princípio que Jesus precisou de um corpo para vir aqui na terra, para tocar a terra. E Satanás, sabendo disso, também precisa de um corpo. Porque os princípios de Deus têm que ser estabelecidos. Eles têm que ser verdadeiros e reais, amém? Por isso que hoje a gente vai falar sobre o DNA, que faz parte do corpo, mas tem uma ligação importantíssima com a alma e com o espírito. Kelly, se você estiver me ouvindo aí, a primeira parte que a gente fez, não perde não, tá? A gente vai fazer um videozinho, porque tem as instruções da parte administrativa lá, né? Naquela primeira parte. E daí eu faço um videozinho separado e mando para vocês, tá bom? Vamos lá. O que é DNA? É um ácido, que eu não vou falar o nome, vocês vão receber o PDF, porque toda vez que eu tento falar esse nome eu erro. Então, depois vocês vão ler o nome do ácido. É um ácido que é um composto orgânico, cujas moléculas contêm as instruções genéticas, que é o genoma, que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Então, dentro do DNA, é como se o DNA, queridos, fosse a caixa preta do avião. A gente fala do DNA, vamos fazer o exame de DNA, mas o DNA é a capinha, é mais ou menos isso. Desoxirribonucleico, é um negócio assim o nome do ácido, tá?
Vocês vão ler aqui, depois vocês vão saber o nome do ácido. É como se o DNA, aquela correntinha que a gente vê tão linda, ele fosse uma caixa preta. E dentro dele tem o genoma, e dentro desse genoma se carrega as informações de linhagem, da genética dos nossos ancestrais, estão dentro do genoma. E isso é tremendo, né, queridos? Eu vejo isso dentro da minha família. Se vocês me vê junto com os meus irmãos, agora não tem graça, né? Porque agora tá todo mundo ficando velho de cabelo branco, então vai perdendo um pouco das características naturais, né? Mas dentro da juventude, em casa nós somos em 4 irmãos. Então, assim, eu vou colocar as características de vocês, as nossas características para vocês verem como que a genética é algo espetacular. Meu irmão mais velho, ele é muito mais claro que eu, com a pele bem branca, e o meu cabelo é claro perto do cabelo natural dele. O cabelo dele natural é preto azulado. Meu cabelo é natural esse aqui, tá, gente? Não é pintado. Dá para ver os branquinhos, né? Dá para ver que não é pintado. Mas o do meu irmão é muito mais... Agora tá branco, né? Mas é muito mais preto que eu. Esse é meu irmão mais velho. Meu segundo irmão, todo sardento e ruivo. Ruivo. Cabelo de fogo. Ruivo, ruivo, ruivo. O meu terceiro irmão, branco, dos olhos verdes, loiro. E eu. Sim, se você tem alguma dúvida, todos nós somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E nós nos parecemos. Nós temos muitos traços um do outro. De nariz, de detalhes, né? Sobrancelha. Nós temos muitos traços um do outro. Mas no contexto, assim, bater o olho, nós somos extremamente diferentes. As minhas filhas. Minha filha mais velha, eu vou mandar foto para vocês verem, a que está grávida. Loira. Loira, 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 dos olhos verdes. A Jennifer, minha cara. Ela é muito parecida comigo. A Sara, branca, com os meus traços, ela tem todos os meus traços, sobrancelha, boca, mas o rosto dela é redondo, igual ao do pai. Então, quando você olha para ela, você fala, nossa, é minha cara do pai dela. Mas quando você vai olhar os traços, você vê que os traços não tem nada a ver. Ela só tem o rosto com o formato redondo do pai. Então, essa genética, queridos, é uma coisa tremenda. Porque, olha só, o meu irmão, que é ruivo, puxou para minha avó. Minha avó era italiana, ruiva. E de todos os netos, só nasceu ele. Meu pai eram 9 irmãos. Então, é primo para, né, vender e emprestar. E ruivo, 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 só nasceu o Roberto. Então, é uma mistura. Família da minha mãe. Quase todas as mulheres são morenas como eu, com os olhos verdes. Eu fico perguntando, aonde estão os meus olhos? Que não são verdes. Então, a genética, quer dizer, é algo fenomenal. Só que a genética, o genoma, ele não carrega em si somente a estrutura física. Não carrega somente a aparência. Cada célula mãe, ou cada célula filha, tem o DNA idêntico ao DNA da mãe, da célula mãe. E isso, queridos, não sei se vocês já viram um estudo bem recente agora, que descobriram que todos os seres humanos têm uma célula em comum, provando cientificamente que eles têm o mesmo ancestral. E o nome dessa teoria é teoria eva-mitocondrial. Prova a ciência que todos nós temos um genoma, uma célula, que é a mesma célula. Uma. E daí eles tiveram que colocar o nome de Eva nisso, né? Porque foi dela que nós viemos. Então, isso é incrível, queridos. E o que é genoma, né? Que é esse negocinho que está dentro do DNA. Genoma é o que define como vai se desenvolver, como vai funcionar um ser vivo. O genoma é transmitido de geração em geração e determina cada espécie de ser vivo. Então, esse genoma, ele determina como é que cada ser vai
vai funcionar, como é que ele vai se portar. Genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está codificado em seu DNA. A hereditariedade, ou a herança genética, é o mecanismo biológico através do qual as características de cada ser vivo podem ser transmitidas de uma geração para outra. Então, o que é transmitido de uma geração para outra é essa partezinha do DNA que se chama genoma. Amém? Deu para entender? E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Falou assim, eu estou fazendo um curso de mulheres, agora virou uma aula de biologia. Vocês vão entender a importância disso aqui, queridos, porque o dia que o Senhor me desvendou isso aqui, muitas coisas que para mim, na palavra, eram assim, Deus, como é que isso aqui funciona? Você tem isso? Você não tem dúvida que a Bíblia funciona daquele jeito, mas você olha e fala assim, como é que funciona isso aqui? Como é que isso aqui se dá? A gente vai desvendar algumas coisas relacionadas à maldição hereditária dentro dessas características de DNA que eu te falei hoje, amém? Mas antes disso, eu quero trazer umas outras verdades para vocês, agora dentro da questão iniquidade. Vamos lá. No Salmo 51, versículos 1 e 2, Davi fala algo bem tremendo. Davi vai para o Senhor e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E daí, a gente escuta pregadores, eu estou falando porque eu também já fiz isso, que coloca transgressão, iniquidade e pecado como se todos eles fossem formas diferentes de expressar a palavra pecado. Mas daí aqui a gente vê Davi se apresentando para o Senhor, e Davi apresenta 3 situações, e para cada situação uma forma de ser limpo. Olha só, Senhor, tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, lava minha iniquidade e purifica o meu pecado. Então, aqui deixa bem claro que são coisas distintas e que para eu me limpar, me santificar, também são formas distintas disso acontecer. A iniquidade tem que ser apagada. A transgressão tem que ser apagada. A iniquidade tem que ser lavada. E o pecado tem que ser purificado. E isso, quer dizer, é muito, 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 muito tremendo. E nós vamos estudar um pouquinho agora sobre cada um desses pontos, amém? E eu sei que Davi falou ali do pecado, colocou em último lugar, mas nós vamos começar pelo pecado, tá? E a gente vai olhar o que diz na expressão no original, para a gente entender o que cada uma dessas 3 coisas quer dizer. Pecado em hebraico é ratá. Não se preocupe como escreve, que assim que terminar a aula eu mando para você o slide, tá? Pecado em hebraico é ratá, que significa errar o alvo. Sabe-se que não existe pecado que não seja previsto por lei. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Como é que a gente define o que é pecado? Vamos lá. Como é que eu quebro uma lei de trânsito? Se eu virar numa esquina com o meu carro, com a minha moto, e nessa esquina não tiver placa nenhuma, eu estou cometendo algum crime? Não, eu posso virar, porque não tem nada que sinalize. Mas se naquela esquina tiver aquela plaquinha bonitinha, assim, com um sinalzinho assim, um risquinho em cima, acabou. Se eu entrar ali, a polícia me vê, eu sou multada. Por quê? Porque existe uma lei que sinaliza, que coloca essas sinalizações na estrada, definindo o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Sem lei, não existe quebra de lei. Então, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E aonde está a nossa lei? Então, aqui, vamos lá, errar o alvo. Vamos ver alguma coisa assim que eu erro o alvo.
eu peguei um dinheiro do marido. E daí isso, queridas, eu não quero trazer peso para ninguém, tá? Porque cada casamento é um casamento. Tem casamento que a mulher pode pegar o dinheiro do marido, o marido pode pegar o da esposa e não tem problema, certo? Tem casamento que, se a mulher pegar, ela tem que fazer a prestação de contas. E tem casamento que o homem não permite que ela pegue o dinheiro. Então, cada história é uma história, mas eu quero trazer um contexto geral aqui, tá? Só para a gente trazer um entendimento do que é o errar o alvo. Ela pegou o dinheiro e ela não gastou à toa. Ela comprou uma coisa para casa. Mas aí, sabendo que o marido vai brigar, ou ela mente, você deve ter perdido esse dinheiro. A motivação dela de comprar algo para casa era boa. Mas a mentira fez com que ela errasse o alvo. E ela saiu do propósito. Ela quebrou uma lei. Entende? Nem foi a lei do pegar do marido. Porque se entende que os dois estão em comunhão e tudo são deles. Eles se tornam um. Mas ela errou o alvo porque ela tentou fazer uma coisa certa, agindo de uma forma errada. Um outro exemplo. Eu pisei na bola, falei mal da Kelly. Daí a Kelly descobriu e ficou chateada comigo. E daí eu vou consertar. Isso é bom? É o correto? É o que a Bíblia diz. Se você sabe que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta, vai lá e conserta, depois entrega a oferta. Isso está na Bíblia. Mas daí, para não assumir o que eu fiz, eu invento uma história. Pronto, eu errei o alvo. Eu tentei até acertar. Hoje de manhã a gente falou sobre usar armas do diabo. Eu até tentei fazer o que era certo, mas eu tentei fazer o que era certo da forma errada. Então, isso é pecado. O pecado, ele está relacionado àquelas coisas do dia a dia que a gente não faz proposital. Sabe aqueles... Quando você vê, você falou, quando saiu a mentira... E não é por maldade, é aquelas coisas... Não sei se você sabe que existe um estudo científico que diz que a pessoa que não mente, ela mente 7 vezes por dia. A que não mente. Imagine a mentirosa, queridos. Por quê? Porque a gente conta histórias. E daí, às vezes, a gente conta uma história baseada na nossa interpretação. A gente não teve intenção de mentir, mas a gente distorceu a história. Então, essas coisas estão dentro de uma classificação de pecado, que tem suas consequências, que precisam ser consertadas, mas que são coisas como se fossem questões superficiais. É como se fosse aquele arranhão, que é mais fácil de curar. Porém, se todos os dias eu fizer um arranhão no mesmo lugar, pode chegar uma hora que esse negócio vai ficar muito profundo. Por isso que a Bíblia diz, conserta todo dia, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não entre em outro dia com os problemas do dia anterior. Né? Se resolva, se limpa, se santifique, é diário. Diário e constante. Pecado é querer fazer o certo, mas acabar errando. É mirar no alvo, mas errar. É falar um palavrão sem querer. E logo ser tomado de arrependimento, desejo de conserto, porém, vai lá e faz de novo. Essas coisas são pecado, amém? Vamos lá, transgressão. O que é transgressão em hebraico? A palavra transgressão em hebraico é pesha, ou pessá. Esse termo geralmente é traduzido como transgressão ou rebelião. Nas traduções mais antigas, também se usa essa palavra, pessá, para crime. Pessá ou transgressão descreve a traição de um relacionamento. E aqui tem uma historinha que eu acho bem legal para você entender. Queridos, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita para um povo. A Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para os hebreus. E se a gente não tentar, ao menos, ter uma mentalidade de Sião, a gente entende bem pouco da Bíblia. Tá? Então, eu vou contar uma historinha aqui de judeus, hebreus, para que a gente entenda essa questão de transgressão.
Se o israelita estiver viajando e alguém invadir a sua casa e pegar algo sem ele saber, isso é um roubo. Amém? O israelita viajou. Alguém entrou na casa dele, pegou alguma coisa e levou embora. Isso é roubo. Mas se o ladrão for o seu vizinho, isso é pecar, é transgressão. Por quê? Porque alguém que ele deveria confiar se levantou contra ele. Vocês viram que mudou o quadro? Que é bem diferente do que é o pecado? Oh, o negócio mudou aqui. Vamos lá. Transgressão. Enquanto pecar é errar o alvo, transgredir é mirar fora de propósito. Eu sei que meu vizinho está viajando e eu vou lá fazer isso. Eu sei que meu pai e minha mãe não me deixam sair à noite, mas eu vou aproveitar que eles não estão em casa e eu vou sair. Eu sei que meu marido não quer que eu faça determinada coisa, não quer que eu use determinada roupa, não quer que eu faça alguma coisa, mas eu vou fazer. A transgressão está ligada à quebra de confiança, à quebra de aliança. O transgressor, ele decide errar, ele planeja. Entende? É diferente. O pecado foi sem querer. O transgressor foi algo que ele planejou. Ele decide voluntariamente seguir os desejos do seu ego, da sua carne. Certamente, o crime de transgressão é mais nocivo. As consequências dele são piores do que as consequências do pecado. A gente fala muito, né? Pecado é tudo igual, pecado é pecado. Amém? Todos vão ter consequências. Mas nós não podemos dizer que o mentiroso, a pessoa que mente no seu dia a dia para coisas banais, sofre a mesma consequência de um assassino. Não é diferente? Então, as consequências do pecado e da transgressão também são extremamente diferentes. E agora a gente vai falar da iniquidade. Iniquidade, em hebraico, é a que eu mais gosto, porque geralmente o povo fica... é Avon. Você que usa Avon. Brincadeira! Mas iniquidade, a palavra é Avon, e é certinho, igual da Avon mesmo, tá? No grego, é adkia. Iniquidade é quebrar o alvo e atirar para onde se quer. É aquela pessoa que fala, eu faço do meu jeito. Você conhece alguém? Quer nem saber o que está na Bíblia, eu vou fazer assim e pronto. É do jeito que eu quero. Isso é iniquidade. Traduzindo o hebraico, podemos dizer que iniquidade é perversidade, é depravação, é culpa, é grande culpa. Já no grego, essa palavra adkia, que também é iniquidade, ele significa legalização do pecado. Então, olha só, uma mulher solteira engravidou sem querer. Tipo assim, caiu, namorou, caiu. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ela não planejou a queda e muito menos planejou o engravidar. Eu tenho uma tia que engravidou virgem. Nos amassos, meu tio ejaculou e ela engravidou. E foi feito exames, porque ficou todo mundo pé da vida, porque ela tinha sido defraudada, deflorada, fez exames e ela era virgem. Então, assim, isso pode acontecer no nosso meio cristão? Pode. Então, tá, não teve a intenção de pecar contra Deus, não teve intenção de envergonhar a igreja, pecou. Tá? Pecou. Daí, essa pessoa projeta abortar para encobrir o pecado. Daí ela já está indo para a transgressão, porque já não é mais algo acidental, é algo projetado. Uma pessoa abortou, uma mulher abortou, ela está na transgressão. Quando uma nação, quando uma cidade, quando um povo estabelece uma lei, a lei do aborto, aquilo se torna uma iniquidade nacional. Porque aquele pecado foi legalizado pela nação. Então, o negócio é mais profundo ainda. Amém? E daí a gente vai, agora eu vou
juntar o que a gente falou da primeira parte e o que a gente está falando aqui agora. Iniquidade é estar viciado no pecado. Iniquidade é estar decidido a transgredir, a ponto de não ser mais um erro, se tornar um hábito, o hábito constante do erro. Sabe aquela pessoa que erra, quando te pede desculpa, você nem acredita mais que você sabe que ela, na verdade, ela só está querendo resolver o problema ali na hora e ela vai continuar fazendo, porque o coração dela está naquilo. E ela não se importa se ela está contra a palavra, se ela está quebrando princípios, ela não se importa, isso é iniquidade. Se torna parte do caráter. E automaticamente se torna parte do sangue. Vocês já viram famílias onde várias gerações têm assassinato? A família que... Pastora, mas isso é maldição hereditária? Sim. É a iniquidade que está no genoma, passando de geração em geração. E daí, queridos, isso para mim traz uma explicação tremenda. Porque a Bíblia fala sobre a maldição, que visita o pai ao filho, até a terceira e quarta geração. E eu ficava pensando, eu não sei se você é criativo assim, mas a minha mente é bem criativa, tá? E eu sei que Deus está em todos os lugares, e eu sei disso tudo, tá? Mas eu ficava pensando assim, Deus deve ser um trabalho bem difícil, né? Porque assim, você pegar linhagem por linhagem, família por família, para olhar o pecado de cada um, para saber na onde que vai visitar quem. Imagine se dá um erro de computador lá, a iniquidade do assassino vai para a iniquidade do ladrão, né? Se fosse a gente fazendo, né? A gente, o Zoom fecha, já ia dar ruim. Mas quando você entende que a iniquidade está dentro do genoma, se torna tudo mais fácil, porque os olhos do Senhor vê. Bateu, valeu, já está ali dentro. E daí nós entendemos por que isso passa. E uma coisa eu quero te dizer, a maldição hereditária, independente de estar no sangue ou não, ela é uma predisposição para que você faça algo e não uma obrigação. Eu já contei a história da minha mãe, que foi criada por um pai e uma mãe alcoólatra. E por ver a situação do alcoolismo, ela decidiu não beber. Vocês acham que deve ter sido fácil para ela, queridos? Eu acho que não foi. Por quê? Estava dentro. Porém, minha mãe não bebeu. A maldição foi quebrada? Lógico que não, né? Ela só tomou uma posição. Agora, se a gente caminhar na posição que ela tomou, vai chegar a hora da maldição ser quebrada. Mas ela decidiu. E dentro da decisão dela, essa maldição não estabeleceu sobre ela. Mas estava dentro. E daí a gente entende também por que muitas pessoas, e daí isso, queridos, tem um monte de coisa por trás disso, né? Pessoas que tiveram criações abusivas e tantas outras coisas. Na aula da alma a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre isso. E essa pessoa ela não consegue. Por quê? Porque a genética dela já é contaminada. A genética dela, o genoma dela já carrega essa marca de iniquidade. E ela não consegue resistir. Iniquidade é a parte do pecado que é transferida através do DNA. E esse espírito de pecado que navega na genealogia, transferindo pecado nas gerações, autorizando espíritos de iniquidade, que é poneria pneumaticon, a palavra espíritos de iniquidade, traduzido na Bíblia por hostes espirituais da maldade. Mas no original grego é iniquidade da alma. Queridos, olha isso. Esses espíritos de iniquidade, a palavra grega é poneria pneumaticon, que quer dizer o quê? Traduzido na Bíblia, hostes espirituais da maldade. E essas hostes espirituais da maldade é uma iniquidade que está dentro da alma, que vai passando de geração em geração. E a gente lê na Bíblia hostes espirituais da maldade, a gente pensa que é só uma classificação de demônios que está abaixo de alguém e acima de alguém.
Mas, na verdade, essas hostes espirituais são os que atuam dentro da genética. Ou poderíamos dizer, em uma outra forma, que poderia ser os espíritos familiares, que atuam de geração em geração. Em Êxodo 34, versículos 6 e 7, diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, mas que também perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Olha só que Êxodo, Moisés contando a história, e Moisés fala novamente sobre a iniquidade, sobre a transgressão e sobre o pecado. Assim como Davi falou, Moisés também fala. Porém, quando vai falar da maldição, olha o que Moisés fala, que é o culpado não tem por inocente e que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por que não visita a transgressão? Por que não visita o pecado? Por que é a iniquidade que é visitada? Porque a iniquidade é aquela que faz parte da família, que está ligada dentro do nosso DNA. E daí, queridos, parece que os nossos antepassados falavam assim, essa pessoa é sangue ruim. E a gente não entendia muito, né? Daí parece que tem sangue ruim mesmo. Mas não tem sangue ruim que lavado pelo sangue do cordeiro não fique sangue bom, né? É possível que haja essa limpeza e essa santificação. Se neste texto o Senhor distingue as três categorias diferentes de tipos de pecado, por que ele só visita a iniquidade? Por ser a iniquidade a parte responsável direta pela contaminação geracional. A iniquidade é o que contamina gerações familiares, que leva isso de mãe para filho e vai passando de geração em geração. Quando o Senhor diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, ele está dizendo no original que castiga a iniquidade. Então, queridos, essa aqui é uma outra situação bem tremenda. Eu te aconselho muito ler a Bíblia no original. Pastor, eu não tenho. Kelly! A Kelly vai aprender, gente, de formas multis a mandar o link para vocês. É porque eu não sei, queridos, eu não sei mesmo. Ela que mandou, o meu telefone iPhone, não bate com Android, daí vira um negócio, né? Mas depois a Kelly manda um videozinho que ela já tem salvo ali, para vocês poderem baixar uma Bíblia bem legal para o celular, e que tem muitas palavras no número de Strong, onde você vai poder ver o original, o que aquilo realmente está dizendo, tá? Então, assim, quando o Senhor fala que ele castiga a iniquidade, ele está dizendo exatamente que ele castiga a iniquidade. Só que o que acontece? A iniquidade está dentro da gente, e a gente entra na correção juntamente, porque essa visitação do Senhor é uma correção. Quando Moisés fala assim, olha, eu visito, vamos ler o texto lá de novo? Deixa eu ver se aqui, não, aqui. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente, e que visita. Esse visitar aqui, no original, quer dizer que ele castiga. Ele visita a iniquidade para trazer correção geracional, tá? Porque o castigo de Deus não é somente para nos punir. O castigo de Deus é para nos alinhar e para nos consertar. Como é que a gente castiga os nossos filhos? É para jogar fora e matar? Não, a gente castiga porque ama e porque quer que eles se alinhem, que eles se consertem, né? Por isso que Deus nos castiga também. Note que o castigo é sobre a iniquidade e não sobre a pessoa. Então, se você tem sofrido correções do Senhor, não se sinta, por que Deus faz isso comigo? Não, Deus está corrigindo algo que está na sua natureza. Algo que tem que ser consertado. O problema de Deus não é com você. Nem? Deus não tem problema com você, a não ser que você tenha criado problemas com Deus. Daí é outra história. Vamos lá, Romanos 1, do 28 ao 32. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, quer dizer, famílias contaminadas.
prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortes que tais coisas praticam, não somente fazem, quer dizer, mesmo eles sabendo que aqueles que fazem essas coisas são dignos de morte, eles sabendo disso, eles não somente fazem, mas também consentem que outros fazem. Queridos, esse relato não é bem atual para a gente hoje? Quando a gente vê esses movimentos aí, né, cheio de prostituição, de sexo desvairado, avarentos, pessoas que sabem quantos desviados estão dentro desses movimentos. E eles não somente fazem, como eles aconselham outras pessoas fazerem, como eles querem que leis sejam estipuladas para que aquilo que eles fazem seja legalizado. E assim a gente vê no movimento LGBT, a gente vê no movimento de drogas, a gente vê no movimento de aborto, a gente vê no movimento de feminismo, né? Que essas coisas têm que ser legalizadas para que todo mundo haja naturalmente. Isso, querido, se torna iniquidade de uma nação. Tudo o que fazemos são sementes que nós colheremos, mas também são sementes que estamos jogando na nossa geração. Quando a gente lê esse texto, a gente vê que de Romanos, Romanos 1, do 28 ao 31, são as sementes. Eles são cheios de avareza, de maldade, de prostituição. Ali está falando de um monte de semente que estão jogando. No 32, vem a colheita. O que fala no 32, no final, vamos lá? Não somente fazem, mas consentem. Eles são dignos do quê? Dignos de morte. Então, daí a colheita de toda essa iniquidade familiar. E daí, queridos, a gente vê isso muito claro. E eu não estou colocando isso como um padrão, tá? Porque tem famílias boas, certinhas, que perdem os seus filhos. Então, não entre nisso como um padrão. Mas essas famílias disfuncionais, não é muito comum os filhos virem aqueles meninos ótimos. E não é muito comum todos eles morrerem muito cedo. Por quê? Porque esse pecado geracional, ele vem debaixo de uma correção. E o próprio Deus diz, eles são dignos de morte, os que praticam essas questões. Deixa eu ver um negócio aqui, se eu consigo. Não vou conseguir. Vocês vão olhar depois no slide 22. Eu vou falar por que eu não vou conseguir, porque eu estou pelo celular e eu estou olhando o slide no notebook, então não vai bater aqui. Olhando tudo isso, queridos, a diferença de pecado, a diferença de transgressão, a diferença de iniquidade, como que o Senhor trouxe todas essas verdades para mim. Um determinado dia, eu estava estudando, sentada na minha mesa lá fora, estudando, e estudando e orando, e o Senhor me deu uma visão. E dentro dessa visão, era uma árvore. Sabe essas árvores da savana africana? Que elas são mais baixotinhas, mas os ramos, os galhos dela vão longe, assim? Era uma árvore tipo aquela árvore. E ela estava cheia de frutos. Era uma árvore bem escura, parecendo aqueles lugares sombrios de filme de terror, que fica meio aquela névoa, sabe? O negócio meio escuro. E eu via tudo em letras. Cada fruto. Você já viu na internet uma figura de maçã, que é escrito maçã, 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 tudo em vermelhinho, e todas as letrinhas formam o desenho de uma maçã? Era mais ou menos isso. Escrito pecado, pecado, pecado. Todos os frutos era escrito pecado. Todos os galhos era escrito transgressão. E todas as raízes era escrito iniquidade. E o Senhor, a pergunta que está aqui,
A hora que você pegar o slide, você vai ver isso. Qual o problema? Foi a pergunta que o Senhor fez para mim. Qual é o problema disso? E eu fiquei olhando para aquela visão e eu não sabia dizer qual era o problema. E o Senhor ministrou ao meu coração que nós, como igreja, nós, como libertadores, nós trabalhamos na vida das pessoas arrancando fruto. A pessoa chega na igreja e a gente fala, não mente mais, não rouba mais, não faz mais isso, muda suas vestes, ou você é crente, não pode fazer mais isso. A gente só arranca o fruto. Mas o que acontece? A transgressão e a iniquidade está enraizado dentro dessa pessoa. A transgressão é mais profunda, a iniquidade está dentro da genética. E a gente não trabalha essas coisas. Passa um tempo, aquela pessoa está fazendo o quê? Como é que foi com você e comigo? Não teve coisas na nossa vida que a gente achou que tinha vencido? Passou 1 ano de boa, 2 anos de boa, e de repente, aquilo que você achou que nunca mais ia fazer, você fez de novo? Já aconteceu isso com você? Comigo já, queridas, um monte de vezes. Por quê? Porque nós arrancamos a aparência. Ah, pastor, então é para deixar o pecado? Não. Não é que é para deixar o pecado. Mas nós precisamos trabalhar mais profundo. Pastor, mas se o pecado da iniquidade está dentro da genética, é impossível que mude. Não, não é impossível. A não ser que exista impossíveis para o Deus que você serve. É algo que dá mais trabalho. Queridas, hoje a minha posição, e eu falo isso com Deus, Pai, eu sei que eu não vou vencer todas as coisas. Mas quando eu trabalho na genética, queridos, eu não estou trabalhando, lembre-se, a genética é geracional. Eu não estou trabalhando só em mim, eu estou trabalhando na minha geração. Quando eu entro renunciando coisas profundas da minha alma, eu estou trabalhando na minha geração. E talvez nem tudo eu vá vencer, mas a minha próxima geração vai ter mais força, porque a genética delas vai estar mais limpa que a minha. E daí agora eu já vou com a minha neta, nascendo debaixo de bênção, de oração, de proteção. E eu estou limpando. E eu sempre vou usar a família Valadão. A gente olha a família da Ana Paula Valadão e é algo lindo. Nossa, o Isaac, filha da Ana Paula, é a 7ª geração de crente. Uau, que coisa linda. Sim, queridos, é lindo agora, né? Porque tem 6 gerações para trás trabalhando. Você acha que os primeiros que se converteram lá não estão fazendo aquilo que a gente está fazendo aqui? Talvez com outra forma, com outras palavras. Porque as coisas mudaram, mas com a mesma profundidade em Cristo. Eu tenho certeza disso. Talvez com um entendimento diferente, com uma revelação diferente, mas agindo com intensidade dentro daquilo que o Senhor deu para aquele tempo. O apóstolo Éder fala algo bem legal sobre essas guerras, que a gente não pode hoje lutar com bazuca, né? Porque bazuca era o armamento daquele povo lá atrás. Se eu for com bazuca agora, eu levo só um tiro no laser, pá, acabou. Né? Minha bazuca não dá nem tempo de armar ela. Então, as estratégias mudaram, mas continua sendo um armamento. Então, naquele tempo lá, quando eles começaram, talvez eles faziam as guerras com as bazucas, porque era o que tinha naquele tempo. Hoje a gente tem armamento a laser. Então, hoje dá para ir mais fundo. Dá para fazer com mais eficiência. A questão é, nós não podemos parar. Há muitos anos, como igreja, a gente tem feito isso, a gente arranca o fruto. Queridos, eu vejo igrejas desgastadas. Eu vejo pastores que dá até urticária em pensar em ir lá buscar o desviado, ou pensar em ganhar novas vidas, porque sabe do trabalho que vai dar. E qual é a realidade hoje? Ganha 20, fica 2. É assim ou não é? Parece que fica só o dízimo, né? Eu lembro, queridos, a Silene vai lembrar disso também, porque a gente congregou junto. Há anos atrás, na época do meu primeiro pastor, o pastor Cícero falava assim, gente, nós precisamos buscar estratégia para fechar a porta dos fundos da igreja. Queridos, naquele tempo, quase todo mundo que se convertia ficava. Nós temos um grupo, amigos para sempre. É só gente que tem 20, 30 anos de crente, que era lá das antigas,
e cada um está num lugar hoje e a gente tem um grupo de WhatsApp. As pessoas ficavam na igreja. Imagine hoje, queridos. Nós precisamos pegar as pessoas e trabalhar elas profundamente. Mas para que eu trabalhe alguém profundamente, eu tenho que começar esse trabalho em mim. Eu arranquei os frutos, glória a Deus, aleluia. Agora, antes que esse negócio comece a florescer de novo, eu tenho que começar a arrancar os galhos. E eu tenho que arrancar a raiz. Mas tem uma outra forma. Se eu for na raiz e começar a matar a raiz, aquela árvore nunca mais dá fruto. Todas as mulheres que me procuram sabem que eu faço isso. Pastora, isso. Tá, assim desde quando? Aquele é craque. Quando as mulheres procuram ela, e às vezes ela fica meio insegura ainda nas respostas, ela vem em mim, eu pergunto quando é que começou. Por quê? Porque quando começou, foi a porta que abriu para que algo se estabelecesse. Se eu for lá atrás fechar a porta que foi aberta, eu não preciso ficar tratando com todos os pecados que aconteceram depois. Eu resolvo. Dá mais trabalho. Mas o resultado é mais eficiente. Vamos lá. Semelhantemente, Mateus 7, 17 e 20. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos, vocês os reconhecerão. O Senhor nos compara à árvore. E ele fala muito claro, olha, pelo fruto que dá, você sabe o que tem na raiz. Então, queridos, uma pessoa que está na igreja e que o fruto dela, e daí assim, a gente tem que começar a ter uma outra visão. A pessoa está na igreja, o fruto dela, vamos colocar um homem que mais pega nisso. O fruto desse homem ainda é a pornografia, ainda é a masturbação, e ele não consegue sair disso. Quer dizer, alguma coisa na raiz. Por que ele está dando esse fruto? Por que a seiva dele está liberando esse tipo de fruto? Porque existe alguma contaminação, tem alguma coisa errada. Então você procura nele e depois procura na linhagem. Alguma coisa tá. O que aconteceu? Se esse homem quer ser liberto. Quando começou? O que você viu? Qual idade? E daí você vai conduzindo essa pessoa a orar, a renunciar, a pedir perdão. E isso é com você também. Existe uma área que você não consegue vencer? Que você luta e não consegue vencer? Então, isso está dentro de você, é uma iniquidade geracional, provavelmente. E por que eu falo, pastora, se é uma iniquidade, por que tem que abrir a porta? Porque maldição sem causa não encontra pouso. Então, está na genética, mas é como se tivesse adormecido. Quando você comete aquele pecado, aquilo é ativado em você, e daí já não é mais uma iniquidade geracional, é uma iniquidade sua. Vamos a um exemplo? Uma família que tem profundidade nas trevas, feiticeiro. E daí tem tudo, queridos. Eu estou falando aqui de algo do corpo, tá? Mas existem as questões da alma e do espírito também. Existem os demônios que vão agir, que vão caminhar dentro disso e tal. Mas para que eu me torne, para que essa herança feiticeira faça parte da minha vida, eu tenho que fazer algo. Então, o que acontece? A criança, desde pequenininha, é visitada por demônio. O que o demônio está fazendo? O que o amigo imaginário? Eu falo muito sobre isso no curso de criança. Lá na frente eu vou falar quem está fazendo. O que o amiguinho está fazendo? Ele está tentando ativar uma maldição. O amiguinho imaginário. Daí, essa criança cresceu, não teve nenhuma ativação na infância. Daí, chega na adolescência, ela começa a ler horóscopo,
vai para cartomante, pronto, acabou. Parece uma coisa boba, mas aquilo que era uma maldição que estava pairando sobre ela, que estava envolvida na genética dela, mas estava desativado, começou a funcionar. E ela começa daí a caminhar para as trevas. Vocês estão conseguindo me entender? Digam aí para mim nos comentários, por favor, porque eu sei que é um... Amém, Ellen. Eu sei que é um assunto que não é falado todo dia, né? É uma forma nova de trazer algumas coisas. Amém, Sara. Enquanto elas estão escrevendo, Lucas, amém, Thalita. Lucas 6,44 diz assim: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, quer dizer, aquilo que eu manifesto é aquilo que está dentro de mim. O próprio Deus nos compara com árvores. Por quê? Porque assim como árvores manifestam, assim como árvores, manifestamos nossa essência pelos nossos frutos. Atitudes revelam o que de fato nós somos. Quer dizer, eu posso ter uma linguagem aqui muito bonitinha, né? Tem pessoas fazendo curso de vários lugares do Brasil aí, eu posso ter uma linguagem muito bonitinha, mas o que mostra quem eu sou são os meus frutos. E daí, esse tempo atrás, eu até falei com uma pessoa sobre essa questão. Hoje está complicado esse negócio de internet. Por quê? Porque a gente escuta coisas maravilhosas de pessoas que a gente não sabe quem que é. Eu louvo a Deus porque em todos esses cursos, Deus coloca pessoas que me conhecem há trocentos anos. Nesse curso aqui tem a Silene, que me conhece, sem nem dizer quantos anos. Silene me conhece, mas eu acredito que mais de 20 anos. E eu louvo a Deus porque isso respalda. Pelo fruto você conhece a árvore. Queridos, isso é muito sério. Não adianta eu falar que eu faço, que eu sou, que eu aconteço, se o meu fruto não revelar isso. E você pode até manter uma vida mais ou menos. Você pode até manter uma vida de aparência. Porém, uma hora, queridos, isso vai cair por terra. Uma hora ou outra você vai manifestar, as coisas vão vir à tona. Por quê? Porque está dentro, queridos. Ninguém consegue forçar uma situação que não é. Então, disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. Gênesis 1:11. Olha o que Deus diz aqui quando está fazendo todas as coisas, criando o mundo. Que as árvores produzam segundo a sua espécie. E daí, o que acontece? Isso é uma ordem, queridos. E nós produzimos segundo a nossa espécie. Eu não lembro o texto, eu acho que é Gênesis 3, se eu não me engano, ou Gênesis 5, não lembro agora, que conta a genealogia de Adão. A gente vê Caim e Abel nascendo debaixo da imagem e semelhança de Deus. E daí a gente vê na genealogia de Adão falando que Sete foi feito à imagem e semelhança de Adão. Quer dizer, depois da queda, aquela imagem foi perdida. E nós produzimos segundo a nossa espécie. Então, irmã que está começando a vida, que ainda não tem filhos, você tem um privilégio tremendo de estar ouvindo tudo isso, porque você pode se aprofundar no Senhor para gerar filhos que não viverão os problemas que as minhas filhas viveram, porque eu produzi debaixo de pecado. E depois eu cometi mais pecado ainda, e a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, e daí eu tive que colher os frutos disso tudo.
Você pode se aprofundar na santificação da sua vida. Em Salmos 3, 3a diz, é como plantado junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, a gente vai manifestar o fruto. Vai chegar um tempo, querido, vai sair para fora aquilo que está dentro de nós. Quando simplesmente arrancamos o fruto pecado de nossa vida ou da vida de quem libertamos, quando chegar na próxima estação ou ciclo, esses frutos se manifestarão novamente. Por isso que nós precisamos ir mais profundo do que trabalhar somente o pecado. O que fazer, então? Precisamos arrancar aquilo que está dentro de nós. Nos limparmos de dentro para fora. É tão antigo essa frase, né? Mas parece que ela teve tão pouco efeito. Eu preciso me arrepender tanto pelos meus pecados como os meus pecados geracionais. O pecado da minha família. E daí, queridos, esses dias, bem recente agora, uma irmã me procurou perguntando se existia embasamento bíblico para ficar pedindo perdão pelo pecado geracional de pessoas que até morreram. Queridos, primeiro ponto, você pedir perdão pelo pecado da sua família não muda o que sua família fez, muda o que você vai viver de agora para frente. Quem morreu nesse pecado, quem morreu. Tem respaldo bíblico? Leia o livro de Neemias. Neemias, quando vai reconstruir o muro, ele chama todo mundo e ele faz horas de arrependimento pelo pecado dos pais. Isso é bíblico. Se eu não me engano, Neemias 9, tá? Então, nós precisamos, primeiro ponto, ir para o Senhor, reconhecendo, Senhor, olha isso aqui. Pastora, eu não sei nada da minha família. Quer dizer, eu sei muito pouco da minha família. Mas daí, o que eu sei? Eu sei que a minha família, a família do meu pai é italiana, e eu sei que a família da minha mãe, por parte da minha avó, é índia. Então, isso aqui é bem pouco, não é? Mas me dá muita coisa. É só eu pesquisar o que índio faz. Índio adora o sol, adora a lua, índio adora a terra, adora a mata, invoca os espíritos da mata. Índio é homicida, se nasce gêmeos, eles matam um, se nasce aleijado, eles matam. Existe índio que é canibal. Isso aqui, queridos, me dá uma margem de arrependimento de pecados geracionais tremenda. Italiano. Italiano é glutão. Você pode ver que quase todo italiano é gordo. Italiano é glutão. Italiano é soberbo. Italiano é exagerado. Me dá uma outra margem de coisas para mim me arrepender. Ah, índio é feiticeiro. Índio tem pagelança. Índio toma o chá endemoniado lá. Então, assim, o que você tem em mãos, vá para o Senhor. E aquilo que você não tem conhecimento, você não tem o que fazer. Mas ora, porque o Senhor pode te trazer revelação e conhecimento. E ora, queridos, ora através da palavra. Eu vou mandar esse slide para vocês. E no final desse slide, que já é o próximo slide aqui, que a gente já está terminando, tem uma renúncia de todo tamanho. Da 12, 13 slides, mais ou menos, de renúncia. E essa renúncia, eu montei ela, e ela é baseada em textos bíblicos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu achar um ponto aqui, queridos. Renúncia conforme os 10 mandamentos. Tomar o nome de Deus em vão. Senhor, eu me arrependo por ter tomado seu nome em vão. Por pessoas da minha família ter tomado o teu santo nome em vão. Eu me arrependo pela desonra de pai e mãe que eu cometi, que a minha família cometeu. Eu vou mandar para vocês, tá? Se afobe não. Eu me arrependo por não descansar, porque o Senhor fala que é para descansar no 7º dia. Eu me arrependo pelo adultério, eu me arrependo pelo roubo. E aqui tem um monte de coisa aqui, defraudação e tal. E é uma renúncia enorme, só usando Bíblia. Só usando pecados que estão ligados na Bíblia, que a gente nem presta atenção.
Pastora, mas eu não sei o que minha família cometeu. Se arrependa, queridos. Não existe, no arrependimento, não existe excesso. Eu geralmente, quando eu pego essas renúncias, eu não quero nem saber se eles fez ou não fez. Eu tenho um livrinho, a Ellen comprou esse livrinho, DNA. Nesse DNA, tem várias renúncias de linhagem familiar, né? Então, tem renúncia do índio, do italiano, do grego, tem um monte de renúncia ali. Tem renúncia do japonês. Dá para ver que eu não tenho nada a ver com japonês, né? Mas eu fiz. Pastora, por quê? Porque eu vou lá saber, queridos, o que meus avós, meus bisavós, meus tataravós fez. De repente, pulou a cerca com um, coisou coisa com o outro. E eu quero é me limpar, eu quero é limpar minha iniquidade. Se eles não fizeram, não vai fazer mal. Se eles fizeram, eu já estou me arrependendo, já estou limpando minha genética, limpando a minha geração, proibindo que esses pecados continuem na minha família. Confissão pessoal e geracional. Não é somente se arrepender, é confessar. Olha lá Neemias faz isso. E renúncia, quebrando todo o poder das trevas, expulsando os demônios que vieram através disso, pedindo que o Senhor limpe tua genética. E eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar porque Deus é tremendo, né? A gente vai andando em revelação, e quem assistiu o Shabat retrasado sabe disso. Eu estava no Shabat e o Senhor me trouxe um entendimento sobre limpeza de genética. Eu estava no louvor, queridos, muito boa. Eu estou ministrando no Shabat as obras da carne. Toda semana eu estou falando sobre as obras da carne. E naquele dia eu não falei, porque o Senhor me trouxe um entendimento dentro do Salmo 115. O que fala no Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E daí vem. Como dirão as nações? Onde está o Deus dele? O nosso Deus está no céu e fez todas as coisas. E daí o Senhor começa a falar, e quem são os ídolos dele? Os ídolos dele são prata e ouro. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. Não andam. Ponto. Tornam-se semelhantes a eles, os que fazem e os que o adoram. Então, você se torna semelhante a quem você adora. Levante altares de adoração, porque a adoração mexe na identidade. Se você levantar altares de adoração, a sua genética vai se alinhar à genética de quem você está adorando. A Bíblia nos dá códigos, queridos, e a gente não presta atenção. O salmista ali está dando um exemplo do que acontece. Por quê? Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, queridos? Isso não dá para entender? Foi o maior adorador que teve na Bíblia. Escreveu quase todos os salmos. Adoração, 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 engrandecendo a Deus. Não perdia a guerra, só perdeu uma guerra porque se perdeu no caminho. Com as suas falhas, mas foi um homem poderoso em Deus. Mas tinha uma vida de adoração. Então, que você, hoje, faça uma análise da sua vida. O seu corpo transmite. Na semana passada, a gente falou sobre o corpo como templo, como aquilo que nós vamos prestar contas. Hoje, eu estou trazendo para você a importância de você se limpar profundamente. Profundamente. Não permita que o seu genoma seja um transportador de maldição de geração em geração. Se levante e fale assim, até aqui, eu já fiz isso. De vez em quando me dá umas loucuras gospel aí. E há pouco tempo atrás eu me levantei e falei, Satanás, até aqui. Você veio perturbando a minha geração, por parte da minha mãe, por parte do meu pai, tirando do propósito, mas foi até aqui. Porque o Senhor procura na terra alguém que se ponha na brecha. E como você não encontrou, você foi cirandando a minha família, mas é até aqui. Daqui para frente, você não faz. Pastora, suas filhas estão com problema. Queridos, eu não quero nem saber. Eu não vivo pelo que os meus olhos veem. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem eu sirvo, queridos. Eu sei.
E a minha geração não é das trevas. Sabe, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Eu falei isso para as minhas filhas e já falei em vídeos por aí, vou falar de novo. Nesse tempo de Covid agora, uma apóstola da nação por aí, ela teve Covid e foi bem sério mesmo. E ela estava no leito da morte, e como ela tem um discernimento profético muito profundo, ela sabia que ela ia morrer. E ela foi visitada numa noite por um anjo, por um ser espiritual, com um livro. E esse ser disse para ela: olhando as suas memórias, foi encontrado na sua geração um homem que buscou pela família, e por isso você não vai morrer. E eu falei para as minhas filhas: se fosse eu no lugar daquela apóstola, eu tinha morrido, né? Porque minha família nem servia a Deus. Porém, se acontecer na geração de vocês, vocês não morrem. Porque eu estou me levantando. Eu tenho me levantado por vocês. Queridos, eu tenho vivido isso. A minha filha número 2 está bem atolada no pecado. E esses dias, ela trabalhando, foi uma espírita no trabalho dela. Ela mexe com celular. E foi uma espírita lá. E a espírita não parava de olhar para ela. E de repente essa mulher chamou ela e falou para ela assim: olha, Satanás tem muita raiva de você. E ele tem feito de tudo para te matar. Mas ele não consegue. Porque tem uma mulher assim, 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 ela tem esse tamanho, o cabelo dela é preto, é liso, quase na cintura. E o clamor dela não permite que as trevas te levem. Minha filha me ligou chorando: mãe, você está orando por mim? Eu falei: ai, que pergunta, né? Parece até piada. Qual é a mãe que não está orando pelo filho? Mãe, aconteceu isso, 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 isso. Se posicione, queridos, não é só uma questão para você. A sua genética passa para gerações. Pastora, os meus filhos são adultos. É verdade, as minhas também. Pastora, eu só tive esse entendimento agora. Seja bem-vinda, eu também. Porém, queridos, quando a gente trabalha com libertação, mesmo sendo adulto, a gente unge o umbigo, porque existem ligações espirituais. Eu continuo ligada nas minhas filhas. E espiritualmente falando, eu continuo ligada nas minhas filhas. O cordão foi cortado aqui na terra, eu continuo ligada nas minhas filhas. O meu DNA, a minha genética está dentro delas e eu tenho autoridade, como mãe e como igreja, de decretar sobre o sangue que é meu e que passou para elas. Eu tenho essa autoridade, eu não abro mão dela. E eu vou fazer de tudo para limpar a iniquidade da minha genética. Vai ficar 100% limpo? É lógico que não. Eu não tenho a menor expectativa disso. Mas aquilo que vem a mim, a Bíblia diz: tudo que vem a ti, faça com esforço, faça com esmero. Faça como ao Senhor. E assim eu procedo. E eu sei que nem tudo eu vou colher. Eu tenho 46 anos, nem tudo eu vou colher. Mas a minha geração vai colher o fruto dessa limpeza, vai colher o fruto dessa santificação. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te levante para tapar os muros da tua casa. Te levante, que você esteja na brecha, uma mulher posicionada, declarando: Satanás, aqui não chega. O teu reinado veio até aqui. Eu não quero saber se você encontrou na minha geração ou não encontrou. Eu quero dizer que aqui você está encontrando alguém posicionado para servir ao Cordeiro e para ser semelhante a Jesus. Que o Senhor seja sobre sua vida, te dê estratégia, te dê direção, te leve além daquilo que eu estou ministrando aqui. Além, que o Senhor te dê experiência, que o Senhor abra os seus olhos, os seus ouvidos, e que você receba, minha querida irmã, que você receba tudo que é necessário para você avançar e quebrar com toda a raiz de iniquidade que ainda possa existir na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua geração e que você venha ser próspera nessa terra,
uma mulher de santidade, uma mulher cheia da glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom, queridas. Beijo no coração, Deus abençoe.